da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Cumprimento também quem está nos acompanhando em casa, pela internet, nessa celebração da Santa Missa. E cumprimento não só os que estão ao vivo agora, mas aqueles que vão assistir, porque de repente não podem assistir agora a Santa Missa e participar, e mais tarde, de repente ainda hoje de noite ou amanhã, vão ter contato com essa celebração para rezarem, para ouvirem a palavra de Deus e permitirem que ela alimente e fortifique seu coração. Como a gente via ontem, eu já dizia, hoje temos a continuidade da história do livro dos Reis com o profeta Elias. Lembram-se de ontem? Deus avisa que haverá uma grande seca. O profeta Elias se recolhe junto a uma torrente, dali ele saciava a sede e os corvos lhe traziam pão para alimentar. E hoje a leitura começa dizendo que secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido, porque não tinha chovido no país. E aqui já começa uma coisa que eu insisto muito. Ter uma vida em Deus não significa uma vida sem dificuldades. Faltou comida, faltou bebida, mesmo quem está a serviço do reino sofre. Mas, como nós vimos ontem e hoje de novo, quem tem a sua vida em Deus e quem está também a serviço do reino de Deus, não fica desamparado. Confia e sabe que Deus vai providenciar. Elias podia ter se revoltado com Deus. Vocês não concordam? Ele era profeta. Ele estava anunciando a palavra de Deus. As pessoas não aceitavam o que ele dizia. Ele se recolhe, Deus coloca a torrente ali para ele beber água. E agora seca a torrente. Deus poderia ter mantido a torrente só para ele. Elias não se rebela, porque ele sabe. O Deus que providenciou, o Deus que deu a torrente para ele beber a água, que providenciou a comida através dos corvos, vai providenciar sempre. Elias confia. E Deus diz para ele: levanta-te, vai para Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois eu ordenei uma viúva desse lugar que te dê sustento. Na Sidônia, que não era um país de fé, que não era um país ou uma terra que acreditava no Deus do Elias. Mas é para lá que Elias foi enviado. E olha o que Deus diz: fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te dê sustento. Ele vai, chega perto da porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha e pediu para ela água numa vasilha. Quando ela já estava saindo, por favor, traz também um pedaço de pão. E aí olha o que a viúva disse para ele: olha, pela vida do Senhor teu Deus, ou seja, não é o meu Deus, pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra, e eu estava apanhando esses 2 pedaços de lenha para preparar o resto para mim e para o meu filho, para comermos e depois esperarmos a morte. Mas Deus não disse que tinha preparado uma viúva, tinha ordenado uma viúva para acolhê-lo? E agora como é que a viúva diz que não tem condições e ainda diz que é o teu Deus? Elias de novo podia ter se revoltado com Deus, mas tu falou que ia preparar uma pessoa para me acolher, e agora eu chego aqui, essa aqui, além de não saber de nada, ainda só tem um pouquinho de farinha para fazer mal e mal um pão para ela e para o filho dela, para depois esperar a morte.
que Elias disse? Não te preocupes. Vai lá, faze como disseste, mas primeiro prepara-me um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará e a jarra do azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. E a mulher fez exatamente como Elias tinha dito. Comeram ele, ela, a sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Então vejam, este é o grande segredo. Ah, mas nós tínhamos isso, agora já não temos mais. Tudo bem, o Senhor vai continuar providenciando. Ah, mas o Senhor ia providenciar de tal maneira, agora chega lá e não tem nada. Porque Deus quer muito mais de nós. Deus não queria simplesmente sustentar o Elias. Deus queria levar a salvação para aquela família. Deus queria fazer com que a salvação entrasse naquela casa. E a gente espera às vezes que as coisas venham prontinhas, né? Que a mesa venha servida do céu, né? Com toalhinha, com garfo, com faca e ainda já com o lencinho e os palitinhos para os dentes depois. Não é assim. Deus sempre quer a nossa participação, o nosso envolvimento e de que a gente queira a salvação daquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Ele quer que nós sejamos também providência na vida das pessoas. E aí a gente vê esse salmo que a gente cantou: sobre nós fazer brilhar o esplendor da vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai meu coração. E o salmo nos adverte: filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? O nosso Deus fez maravilha por seus servos, por seu servo. Que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Lembra que o Papa Francisco disse esses dias? Que a gente podia até se irritar com Deus, mas conversa com Deus. Reza com Ele, desabafa com Ele. É ali que a gente precisa viver a nossa verdadeira relação com Deus, sendo próximos dEle. E sobre o Evangelho de hoje eu não vou falar agora, porque nós vamos conversar sobre ele na live do ICC depois. Então quem quiser ouvir a homilia e a reflexão do Evangelho, acompanhe, né? Acompanhe depois na nossa conversa, porque nós vamos falar sobre isso aqui, vai nos ajudar também na nossa reflexão no dia de hoje. Foi providência de Deus nós termos o tema que nós vamos tratar hoje de noite e essa Santa Missa com essa liturgia. Esse Evangelho também foi providência divina. Estava até hoje de manhã pensando qual o texto bíblico nós vamos usar, qual texto bíblico será que Deus quer para a nossa live de hoje de noite. E quando eu ouvi a liturgia de hoje, eu digo, está aqui, né? Deus providenciou novamente, como providenciou para o Elias, providenciou para nós o pão que nos sustenta, que é a sua palavra nesse tempo de pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.